Na música que acabamos de cantar, que dizia que somos povo de Deus, dizia também que anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Levaremos ao mundo, aos outros que ainda não conhecem o amor de Deus, levamos este conhecimento do amor de Deus. Tem sido assim desde o princípio da Igreja. Aqueles que conheceram a Cristo se entregaram a essa missão de dar a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Porque muitos não conhecem. Então, hoje eu gostaria de ler convosco um texto no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo chega para anunciar um Deus que não é conhecido. Então convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, vamos ler dos versículos 22 até ao versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 a 31. Diz assim a palavra de Deus: E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, e se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Este episódio que acabamos de ler, ele está inserido numa viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele passa pela cidade de Atenas, o centro de toda a cultura dos gregos, onde ainda os filósofos gregos eram muito admirados. E havia costume para se discutirem naquela cidade, neste lugar chamado Areópago, um recinto onde se juntavam para discutir várias ideias e ideias novas também, e porque os gregos eram muito dados a isso. Quando Paulo chega a esta cidade, Paulo começa
a andar pela cidade e começa a ver, e tudo isso está aí a partir do versículo 15, que nós não lemos a passagem toda, mas ele começa a ver muitos altares a muitos deuses, porque os gregos tinham muitos deuses, assim como os romanos também. E naquela imensidão de altares, ele vê um que não tem uma imagem de um Deus, mas apenas diz ao Deus desconhecido. Na cidade de Atenas, Paulo ficou incomodado com esta situação. A Bíblia diz que ele se comovia ao ver toda aquela idolatria daquela cidade. Eram tantos os altares que havia em Atenas que houve um escritor romano do primeiro século que se chamava Petrónio, que escreveu dizendo que em Atenas é mais fácil encontrar um Deus que um homem. Podem ver já a ideia de quantos altares. É claro que isto era uma frase um pouco exagerada, mas a verdade era só para realçar a imensidão de deuses que eram adorados e cujos altares existiam naquela cidade. Apesar de toda esta imensidão de deuses, os gregos ainda sentiam a falta, alguma necessidade espiritual que não estava a ser preenchida e por isso achavam, não chega, deve haver mais algum que nós não conhecemos. Então tinham lá um altar ao Deus desconhecido. Irmãos, tal como os gregos no tempo do apóstolo Paulo, eu penso que hoje as pessoas vivem também com muitos deuses. Apesar de nós vivermos numa sociedade que cada vez mais se diz não crente, cada vez mais diz ser ateísta, sem Deus, a verdade é que são muitos os deuses que hoje existem, criados pela imaginação humana e que também não satisfazem as suas necessidades espirituais. O que faz com que muitas delas tenham muitos deuses, mas não tenham fé. Aliás, isto é curioso porque ainda há poucos dias, num destes debates que agora têm andado na televisão para a campanha eleitoral em Portugal, houve um político que disse: eu sou católico, mas não sou crente. Não é? Ficou muito famoso, até correu aí nas redes sociais a frase desse político ao dizer: eu sou católico, mas não sou crente. Ou seja, é o espelho da nossa sociedade. As pessoas têm religiões, têm uma religião, mas não as satisfaz e não creem em nada. No fundo, não é verdade, porque creem em alguma coisa. Creem, tal como aquele povo, em muitas superstições, em muitas religiões que às vezes nem pensam que são religiões. Mas há muitas religiões, e há muitos religiosos, e há muitos deuses nos nossos dias, e há muitas superstições nos nossos dias. Pessoas que dizem: eu não acredito em nada, mas vão procurar o seu signo lá nos astros, lá na astrologia, no horóscopo, para ver como é que vai correr o dia, como é que vai correr a semana. Lá está os seus deuses. Os astros são os seus deuses, que são a criação de Deus, que nada têm a ver com a nossa vida, mas acreditam nisso. Ou essas mesmas pessoas riem e zombam do crente. Acreditas em Deus? Ainda acreditas em Deus? Isso eram os antigos. Eu agora acredito nos astros. Não é ridículo? É, mas creem. Há muita gente crendo na feitiçaria, na magia. Criticam a mentalidade da Idade Média e de antigamente, quando as pessoas recorriam ainda, sobretudo nos povos pagãos, a essas práticas, mas continuam a usar o candomblé, os búzios, as pedras preciosas, os cheiros, os aromas, dizendo que estes são bons para isto, estes são bons para aquilo.
São muitas religiões, são muitas superstições que as pessoas têm hoje. Outros vão consultar alguém para falar com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, ou com o tio que já morreu. Procuram os médiuns, os espíritas, e acham que isso está tudo muito certo. Mas eu não sou religioso, dizem eles. Têm a sua religião. Alguns acreditam nos anjos como sendo entidades que os guiam, que os protegem, sem saber o que é que a Bíblia diz realmente sobre os anjos. Então, há muitas e muitas religiões. Outras até se apresentam como se fossem científicas, algo muito científico. Alguns dizem que é o poder da mente, outros dizem que o poder está em nós. E assim se entregam a práticas de religiões orientais, como o yoga, como o reiki e outras coisas que cada vez mais são divulgadas por aí. E as pessoas vão atrás dessas coisas. Há muita religião, há muita superstição. Vejam só o jogador de futebol quando entra em campo. Quase que se atropela, tem que entrar com o pé direito, não é? E depois faz não sei quantos assim, vence todo. Se formos perguntar àquele jogador de futebol que faz todas aquelas benzeduras e beija a mão, e beija a camisola, e beija tudo, em que é que tu crês? Não creio em nada. Então para que é que faz aquilo? Então para que é que faz aquilo? Há muita superstição, há muita religião, mas também há muita ignorância acerca do Deus verdadeiro. Ou seja, Deus continua a ser um Deus desconhecido. Tal como os gregos, o Deus desconhecido, também eles têm um Deus desconhecido, porque o vazio nas suas vidas permanece, porque não conhecem o Deus verdadeiro. E nós, que estamos aqui, que estamos a cantar, a louvar, a ouvir a palavra de Deus, será que nós conhecemos mesmo a Deus? Ou será que o Deus da Bíblia, o Deus revelado na palavra, ainda é para nós um Deus desconhecido também? Será que aqueles que se dizem cristãos conhecem realmente a Deus? Será que tu conheces realmente a Deus? Ou será que também, à semelhança dos gregos e à semelhança daquilo que se passa hoje em dia, fizeste um Deus, um Jesus, à tua própria imagem, segundo a tua própria imaginação, e que nada tem a ver com o Deus revelado na palavra? Que Deus é o teu? Que Jesus é o teu? Para muitos, Jesus não passa de um curandeiro. Ou seja, é aquele a quem eu peço para me curar quando eu estou doente. Para outros, é assim uma espécie quase que de investimento bancário, financeiro. É o Jesus a quem eu peço prosperidade financeira e Ele vai-me abençoar e ajudar a ganhar muito dinheiro. Quem é Jesus? Quem é Deus? O Deus desconhecido é o Deus revelado nas Escrituras e é o Deus que precisa de ser conhecido por todos nós. O que é que Paulo diz acerca deste Deus? A primeira coisa, ele diz que o Deus desconhecido existe e é real, é verdadeiro, porque é Ele aquele que criou todas as coisas. Neste texto, nós vemos Paulo dizer que, no versículo 24, que Ele é quem fez o mundo e tudo o que nele há. É quem fez o mundo e tudo o que nele há. O Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia revela, o Deus que nós servimos e anunciamos, é o Deus criador de todas as coisas. Há muita gente hoje, até alguns que se dizem cristãos, e até alguns que se dizem evangélicos, e que não acreditam na criação. Acreditam mais na evolução do que na criação. Então será que o Deus que tu acreditas é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Criador de todas as coisas.
que pela sua palavra do nada criou tudo e trouxe tudo à existência. E Paulo afirma, não é como os vossos deuses que foram criados pelos homens. O Deus verdadeiro é o Deus criador dos céus e da terra. Alguns crentes gostam muito da Bíblia, principalmente do livro de Salmos, dos Evangelhos. O livro de Gênesis não interessa, é lenda. Se tu és crente no Deus verdadeiro, tu crês que esse Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. É Ele quem sustenta a vida, toda a vida. É Ele quem sustenta a vida de todos. Olha, há crentes que ainda pensam que controlam a sua própria vida. Que eles é que têm domínio sobre si próprios. Que eles é que fazem. Esquecem-se que Deus é que está a sustentar, Deus é que está a cuidar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Temos que confiar nele. A nossa saúde, o nosso sustento, as nossas famílias, temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Porque se nós não o fizermos, então nós não acreditamos no Deus verdadeiro. Deus ainda continua a ser um desconhecido porque achamos que Ele não resolve nada. E aqui o apóstolo Paulo diz que Ele não depende de ninguém, Ele é que dá tudo. Ele não está limitado a um lugar. Diz que não habita em templos feitos por mão de homens. Então porquê é que a gente vem à igreja? A gente vem à igreja para termos comunhão uns com os outros, para nos edificarmos uns aos outros, para juntos exaltarmos este Deus. Mas não é neste lugar que Ele habita. Ele está aqui. Louvado seja o seu nome. Mas se nós estivéssemos a reunir na praia, Ele estava lá também. Porque Ele é omnipresente. Ele é omnipresente. Ele não habita num lugar. Às vezes pensamos que Deus está num lugar apenas. Sabem porquê? Porque no dia em que os irmãos começarem a sair daqui e em qualquer lugar, em qualquer tempo, os irmãos estão em comunhão com Deus, em oração ao Senhor, falando com Ele, então vocês acreditam que Ele está em todo lugar. Mas enquanto nós apenas orarmos, quando estamos aqui, numa reunião de oração ou num culto, mesmo não acreditando nisso, ou pelo menos mesmo não sendo a nossa declaração de fé, acabamos na prática por estar a dizer que Ele só está aqui. Porque a gente só ora quando está na igreja, só lemos a Bíblia quando estamos na igreja, só pensamos em Deus quando estamos juntos aqui neste lugar, né, no meio destas paredes. Mas Ele está em todo lugar. Ele é omnipresente. Ele vê-te e ouve-te em qualquer lugar. Na tua casa, na praia, no teu carro. Quando tu queres que Ele veja e quando tu não queres que Ele veja, Ele vê e ouve. Esse é o Deus revelado na palavra. Não é um Deus representado por imagens, nem por imaginação dos homens. E Paulo deixa isso aqui bem claro. Não é por em prata, ouro, imagens de pedra esculpida, seja como for, não é esse o Deus. Aliás, o Deus verdadeiro até abomina essas imagens. Por isso, logo nos mandamentos, nos 10 mandamentos, ele dizia: não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás diante delas. Este é o Deus verdadeiro. O Deus é real. Ele existe. Ele é criador. Ele é poderoso. Ele é sustentador. E se tu crês neste Deus, então tu confias no seu poder, tu confias no seu amor, tu confias no seu cuidado, tu confias na sua misericórdia. Porque se tu duvidas de tudo isto, então Deus ainda é um Deus desconhecido para ti. Ainda não conheces o seu poder. Será que já experimentaste o poder de Deus na tua vida? Será que conheces realmente e confias nesse mesmo poder? Tens testemunhos para dar do seu amor, do seu cuidado? Se não tens, se calhar não conheces ainda este Deus. Este Deus
Segundo o apóstolo Paulo diz aqui, Ele é soberano. É Ele quem determina todas as coisas. Ele diz aqui os limites da terra, das nações, do tempo. Tudo é controlado por Ele, porque Ele é o Senhor soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece e nada se passa que Ele não esteja lá. Às vezes nós pensamos que Deus está longe. Onde é que estás, Senhor? Sobretudo naqueles momentos mais aflitivos, não é? Se nós conhecermos a Deus, nós não perguntamos onde é que estás, Senhor. Nós vamos dizer, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Posso não entender o que está a acontecer, mas eu sei que Tu és soberano e Tu estás no controle de todas as coisas. Este é o Deus que nós conhecemos. É o Deus que quer ser conhecido por todos. Um Deus que nós reconhecemos que está no domínio de todas as situações. Seja na saúde, ou seja na doença. Seja na alegria, seja na tristeza. Em todos os momentos Deus está lá. E se os irmãos estiverem a passar por uma necessidade, não perguntem onde é que estás, Deus. Porque se tu conheces ao Senhor, tu sabes, eu sei que estás comigo. Não entendo o que é que está a acontecer. Até podemos dizer, Senhor, estou triste. Estou desanimado. Porque Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. Mas, Senhor, mostra-me o que Tu pretendes com esta situação. Não perguntar onde é que Tu estás, Senhor. Ele está lá. Ele existe. Ele é real. Ele está no controle de todas as coisas, no domínio de todas as coisas. Este é o Deus que é superior a qualquer outro Deus. Paulo deixa isso bem presente quando fala aos gregos. Este é um Deus muito superior aos deuses gregos. E é um Deus muito superior aos deuses que o mundo hoje oferece também. Os deuses gregos eram deuses que, para quem ler e procurar investigar sobre esses deuses, eles eram a mesma coisa que os homens. Lutavam entre si, buscando poder, domínio. Umas vezes eram derrotados, outras vezes ganhavam. Apareceram assim, do nada, resultado algumas vezes de relação à semelhança dos homens. A reprodução dos deuses era também feita por relações sexuais, às vezes até incestuosas, não é? Entre irmãos, ou entre pai e filha, eram esses os deuses. Imorais, ciumentos, eram os deuses dos gregos, com muitos defeitos, lutando, tal como os homens. Deuses até que viam nos homens rivais. Então, não eram amigos dos homens, não eram protetores, eram até rivais. Ora, o Deus verdadeiro não é nada disto. O Deus verdadeiro é muito diferente. É um Deus que ama, é um Deus que oferece vida, é um Deus que dá resposta às questões da humanidade. É um Deus que quer dar aos homens aquilo que eles precisam e não concorre com eles, porque Ele não tem concorrência em nenhum lugar. Este é o Deus que existe e que é verdadeiro e que o apóstolo Paulo apresentou e que nós sabemos que é o que a Bíblia nos revela. Mas há uma outra coisa que Paulo diz aqui no versículo 27 que eu queria destacar. No versículo 27 diz que para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O Deus que os gregos desconheciam, este Deus desconhecido, que é o Deus que nós apresentamos e em quem cremos, é um Deus que não está longe, ou seja, está perto e é acessível. Nós podemos chegar a este Deus. O propósito de Deus em todas as coisas e em todas as situações é levar cada um de nós, é levar os homens a buscá-lo e a buscá-lo verdadeiramente. Ele está perto e é acessível. Basta que o busquem. Basta que o busquem. Onde está Deus? Está perto. Está ao teu lado. É interessante que diz aí
tateando o possam encontrar, não é? Tateando. Lembra que mesmo aqueles, e esta expressão tateando, é alguém que está às escuras, nas trevas, ou é cego e precisa de andar às apalpadelas, não é? Tateando, à procura de encontrar alguma coisa. Mesmo aqueles que estão nas trevas, sem saber o que é que está à sua volta, mesmo esses estão a ser cuidados por Ele. Mesmo esses vivem por Ele. E se o buscarem, vão encontrá-lo. E esta verdade não é só para aqueles que não conhecem a Deus, é também para aqueles que dizem que são crentes, mas muitas vezes andam perdidos. Deus está perto. Deus é acessível. Em Mateus, no capítulo 7, palavras do Senhor Jesus, que eu vos convido a ler comigo. Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Jesus diz, Mateus 7, 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Meus irmãos, Deus está perto. Ele diz, busca e encontrarás. Se nós buscarmos ao Senhor em oração, nas nossas aflições, nas nossas necessidades, nas nossas dúvidas, Ele está lá e nós vamos encontrar. Nós vamos viver com Ele a vida que Ele tem para cada um de nós. O profeta Isaías, no capítulo 55, é um outro texto que eu vos convido também a abrir para ler. Em Isaías, no capítulo 55, diz assim no versículo 6 e no versículo 7. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Buscar ao Senhor é confiar nele. É pedir socorro. É ir ao encontro dele, Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aqui e estou necessitado. E Ele está lá perto. Ele ouve as nossas orações. Mas também buscar ao Senhor implica um coração contrito. Implica arrependimento. Vejam que Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e deixe o ímpio o seu caminho mau, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Buscar ao Senhor implica arrependimento, porque aquele que assim busca vai encontrar um Deus misericordioso. E este Deus, que diz que pode ser encontrado, que está perto, que é acessível, requer de cada um de nós arrependimento. Voltando a Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, ao nosso texto, vejam como ele fala aos gregos e deixa para nós esta mensagem. Ele diz assim, no capítulo 17 de Atos, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Paulo diz, esse Deus desconhecido, Ele existe, Ele é real, Ele é o Criador, Ele é o Senhor soberano, todo-poderoso. Ele é aquele que está perto e pode ser buscado e encontrado, mas Ele é aquele que diz, arrepende-te, muda
a tua vida. E o arrependimento não é uma sugestão ou um convite, é uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem. Há versões que dizem que este Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A palavra é esta, Ele dá a ordem. Ele espera que aquele que se aproxima dele, se aproxime dele com arrependimento, com o coração contrito. A Bíblia nos diz que sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há bênção também. Então nós precisamos de estar diante de Deus com o coração contrito. O arrependimento é urgente. Buscai-o enquanto se pode achar. Enquanto é tempo. Porque poderá vir o tempo em que já não há tempo para arrepender. Então, meus irmãos, se nós estamos longe de Deus, talvez alguns estejam desviados dos caminhos de Deus. Talvez alguns estejam a viver, mesmo frequentando a igreja, estão longe de Deus, porque não têm comunhão com Ele, não têm intimidade com Ele, não vivem a santidade. E Ele diz, enquanto está perto, enquanto se pode achar, estão aqui. Eu estou aqui. Então, meus irmãos, o Deus desconhecido, Ele existe, Ele é real, não está longe, é acessível a todos. E este mesmo Deus que hoje oferece misericórdia, que hoje oferece vida, que hoje oferece realmente a sua presença em todos os momentos na nossa vida, é o mesmo Deus. E aqui nós não podemos esquecer, se o Deus verdadeiro é o Deus que também julgará o mundo. Ele julgará o mundo. O versículo 31 a 34 falam deste julgamento. Porque tem determinado um dia, Atos 17, 31, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso ouviremos outra vez, e assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. É interessante como Paulo termina, aliás, como Lucas termina este relato de Paulo em Atenas. Ele começa por dizer, Deus existe. Ele é o Criador, também Ele está perto e acessível, é só clamar por Ele. E ele diz, mas também este Deus é um Deus que julgará o mundo. E aqui, quando eu no início perguntava, será que todos nós conhecemos mesmo a Deus? Temos a noção certa de quem é Deus? Não apenas o Deus que criou, o Deus que ama, mas também o Deus que é justo, o Deus que vai julgar o mundo. Algumas pessoas vivem como se Deus não fosse juiz também. Há muitos crentes que esquecem que um dia vão estar perante o tribunal de Cristo, como a Bíblia diz. Ora, um Deus que apenas ama e abençoa e que não repreende e que não é juiz, não é o Deus bíblico. Não é o Deus bíblico. O que diz aqui o apóstolo Paulo é que ele já determinou o dia para esse juízo. Já determinou também qual é o juiz, Jesus, para esse mesmo. O dia está indicado, o juiz está indicado e a sentença também já está dada. A sentença também já está dada. Em João capítulo 3 e versículo 16, se eu perguntar se os irmãos conhecem este versículo, João 3,16, eu sei que muitos vão dizer de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos olham para este versículo e dizem a primeira parte, porque Deus amou o mundo. E por causa desse amor tão grande que Ele tem, Ele deu o seu Filho que morreu por nós. Mas esquecem o resto. O que é que diz? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Ele oferece vida eterna, mas alguns o rejeitam e por isso vão perecer. E se continuarmos a ler o versículo 17 e o versículo 18, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E então muitos ficam aqui. O Deus que eu conheço é um Deus que não condena, é um Deus que salva. Mas atenção, veja o versículo 18. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer num Deus apenas que perdoa, que ama, que é misericordioso, que é bom, sem crer que sem acreditar que esse mesmo Deus, também se o rejeitares e não nos arrependermos, julgará, e quem não crer será condenado, é desconhecer o Deus verdadeiro. Todos teremos de comparecer diante do tribunal de Jesus. Os descrentes zombam deste Deus e os crentes esquecem esta verdade. Se tu conheces a Cristo, o Deus verdadeiro, tu não te vais esquecer que Ele é amor, mas Ele também é santo. Que Ele perdoa, mas Ele também é justo. Ele salva, mas Ele também julga. Ele dá, mas Ele também exige. Não vamos olhar Deus só de um lado, vamos ver Deus na sua totalidade. Esse é o Deus que nós anunciamos. Esse é o Deus que nós servimos. Qual é o Deus que tu conheces? Muitas vezes vivemos acorrentados e presos a ideias que nos escravizam ou que nos mantêm na morte, porque nós não conhecemos o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Ou seja, Deus é luz, é santo, é puro. E aqueles que estão na luz, como Ele na luz está, então têm a vida. E se alguém diz que está na luz, mas não anda com Ele, não ama, não perdoa, não vive uma vida santa, então é mentiroso. Tudo isso nós encontramos em 1 de João. Este Deus quer libertar-te. Ele quer libertar os homens que estão ainda na escravidão, nas trevas, e quer libertar também os crentes que ainda estão com uma mente deturpada em relação a Deus. Já que falámos dos gregos, vou terminar com uma história, com uma alegoria, uma lenda que, não é uma lenda, é uma alegoria que os gregos contavam, chamada alegoria das cavernas, ou da caverna. Nesta alegoria, um dos filósofos gregos dizia que os homens viviam numa caverna, às escuras, acorrentados ali nas trevas. E a única coisa que eles viam do que se passava fora da caverna era algumas sombras de alguém que passava em frente à caverna e que a luz que havia fora da caverna, essa luz projetava nas paredes da caverna sombras. Mas eles tinham medo de sair da caverna porque achavam que ali é que deviam estar seguros. Até que houve alguém que teve a coragem de tirar as correntes e sair da caverna. É claro que depois de muito tempo de estar na escuridão, quando chegou cá fora, aquela luz parece que até assustou, encandeou, feriu os olhos. Mas a pouco e pouco a pessoa foi se habituando à luz. E o que começou a ver foi, fora da caverna havia um mundo bonito, de cor, de alegria, em que podia estar a viver a vida real, verdadeira. Então voltou para dentro da caverna. E quando voltou foi dizer a todos os outros: saiam da caverna e vocês vão ver a beleza que está fora da caverna. Ah, não, lá só há sombras. Não, as sombras estão aqui. Lá está a verdade. E muitos não quiseram sair e ficaram lá acorrentados. Alguns saíram e viveram aquela vida alegre fora da caverna. Isto era uma das alegorias dos filósofos gregos. A Bíblia diz o quê? Diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o convite que hoje nós fazemos e que nós devemos levar também para todo o mundo é este. As pessoas hoje vivem nas trevas, numa caverna, acorrentadas ao medo, acorrentadas às superstições, acorrentadas muitas vezes a desorientações, a vidas desorganizadas. Mas há um convite. Saiam daí e venham para a luz. É claro que quando nós nos confrontamos com Jesus, muitas vezes podemos ficar encandeados, não é? É luz demais. Eu não consigo ver. Mas a pouco e pouco nós vamos caminhar com Cristo e vamos ver Ele pôr a nossa vida como uma vida bela, se realmente nós estivermos na luz com Ele. Este é o Deus que quer ser conhecido. É o Deus que limpa, é o Deus que transforma, é o Deus que tem poder, que está em todo lugar, que cuida de nós e que pode ser encontrado. Então o meu desafio, meus irmãos, hoje é para que nós proclamemos este Deus a todo o mundo, mas também que nós sejamos desafiados hoje a conhecê-lo mais e mais, a viver uma experiência real e verdadeira com Ele, na sua presença, buscando através da sua palavra, buscando pela oração, caminhando com Ele a todos os dias. E nós vamos perceber e experimentar o que é verdadeiramente andar na luz. E aí vamos conhecer o poder, o amor, a justiça, a grandeza, a misericórdia, tudo o que é este verdadeiro Deus, que para muitos continua ainda a ser desconhecido. Que Deus vos abençoe.